Eu estou ansioso, você está ansioso, ela está ansiosa, ele está ansioso, todos estão ansiosos. O que é ansiedade? Todo mundo consegue senti-la, mas ninguém consegue explicar claramente o processo. O que gera ansiedade? Normalmente dizemos que estou vivendo uma situação ruim, difícil, e isso me gera ansiedade. Uma pessoa me olha com cara feia, isso me deixa ansioso. Não sei o que vai acontecer com minha vida, e isso me deixa ansioso. Temos algumas técnicas, digamos assim, paliativas. Respiramos lentamente, procuramos relaxar, mas nada disso resolve definitivamente o problema da ansiedade. Não é possível que a gente não seja capaz de livrar-se desses níveis exagerados de ansiedade. Não é possível que a gente não entenda o mecanismo. Por que todos estão ansiosos e ninguém consegue entender o que está acontecendo? Ninguém tem controle sobre o processo. Porque ninguém medita, ninguém para e fica observando como a mente funciona, ninguém para e produz voluntariamente a ansiedade no laboratório de sua mente para entender quais são as variáveis que criam essa emoção e, dessa maneira, encontrar a maneira de neutralizar a presença dessa emoção perturbadora. O que causa ansiedade? São os eventos externos? São as pessoas? É o que o outro disse? Essa é a desculpa que nós arranjamos, mas não se sustenta, porque se a outra pessoa faz um comentário que me deixa ansioso, e ela faz de novo, e faz de novo, e faz 30 vezes seguidas, ela não vai me provocar a mesma ansiedade depois de 30 vezes, depois de 300 vezes. Se a causa fosse essa, deveria provocar o efeito em todas as vezes. Mas depois de ouvir a mesma coisa durante 100, 200 vezes, o efeito se modifica. Outras pessoas ouvem as mesmas palavras e não sentem a ansiedade que eu sinto. Alguns eventos geram ansiedade, mas não geram ansiedade em todas as pessoas. Em alguns mais, em outros menos. O que varia? Qual é a variável? A variável é o que a gente pensa. Os pensamentos que aceitamos em nossa mente como sendo verdadeiros. Como que eu faço para gerar ansiedade? Neste momento não estou ansioso. Como que eu faço para gerar ansiedade? Eu posso começar a pensar, mas e se acontecer essa desgraça, e se acontecer aquela outra, o que será que vai acontecer daqui a um mês? Será que o país vai estar melhor daqui a algum tempo? Será que a minha vida vai estar melhor? Será que a minha saúde vai estar melhor ou pior daqui a algum tempo? Preciso pensar. Se eu conseguir criar um discurso minimamente assustador, eu consigo sentir o quê? A famosa ansiedade. E nós estamos viciados, como humanidade estamos viciados em ansiedade. Podemos seguir o caminho da minoria e aprender a gerenciar a própria mente, podemos aprender a sentir-nos bem. Como fazer isso? Primeiro, entendendo o mecanismo da ansiedade. Para sentir ansiedade, eu preciso pensar pensamentos capazes de gerar essa emoção. A emoção de ansiedade é parecida com a emoção de medo. Qual que é a diferença entre medo e ansiedade? Medo é a minha reação diante de um perigo real. Tá? Estou sendo assaltado, estou sendo ameaçado verbalmente por alguém, tenho uma reação de medo que se baseia em fatos concretos, objetivos, externos. O que é ansiedade? É uma reação semelhante diante de pensamentos. Eu não estou sendo assaltado, mas eu penso. E se for assaltado de novo? Como será? Isso, a reação resultante desse pensamento é chamada de ansiedade. É um medo, é uma reação de medo, porém produzida por pensamentos e não por fatos reais. E aí, então, eu sou o verdadeiro diretor de cinema da minha própria mente, posso criar todo tipo de ansiedade e como a emoção modifica o funcionamento do meu sistema endócrino, gera uma mudança bioquímica e eventualmente fico viciado em ansiedade. E mesmo quando tudo está tranquilo, vou para a praia, estou tomando sol na frente do mar, posso pensar, e se acontecer isso? E se meu chefe falar tal coisa? E se minha mulher, meu marido, meu cachorro, meu vizinho falar tal coisa? E eu, numa praia paradisíaca, num dia maravilhoso de sol, sentado confortavelmente na praia com uma aguinha de coco do lado, consigo sentir ansiedade. Por quê? Porque a causa da ansiedade é o pensamento. A causa da ansiedade não é a situação externa.
A causa da ansiedade não é o estado das minhas relações ou o meu estado físico. A causa da ansiedade é o pensamento que eu tenho a respeito do mundo externo, a respeito das minhas relações, a respeito do meu trabalho, da minha família, do meu estado físico. Os pensamentos geram ansiedade. Os pensamentos assustadores geram ansiedade. Como que você faz para sentir ansiedade e medo num filme? Você vê imagens assustadoras, você escuta discursos assustadores e a sua mente produz uma reação de medo diante de um evento que é um filme, que não existe, são imagens e palavras projetadas pela tela da sua televisão. Mas você observando essas palavras, observando essas imagens, ouvindo essas palavras, você consegue sentir a emoção. Funciona. E você pode fazer isso sem o apoio da televisão. Você pode fazer isso sozinho. Fica matutando, criando enfoques para a situação. E se acontecer essa desgraça? E se acontecer aquela outra? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se eu não der conta? E se for demais para mim? E a gente fica sentindo ansiedade. Entende? A causa da emoção de ansiedade é o pensamento assustador. Quem obriga você a ter pensamentos assustadores? Ninguém. Nossa sociedade vive assustada e, ao assustar-se, busca encontrar soluções para possíveis problemas. Tem a sua utilidade ter um pouco de ansiedade, e um pouco de ansiedade faz parte do cotidiano, porque te motiva, estimula teu sistema endócrino, te coloca numa atitude um pouco mais presente, um pouco mais viva, mas um pouquinho de ansiedade. Não a ansiedade o tempo inteiro, por tudo. Como que a gente faz para treinar a ansiedade? Leia a parte policial dos jornais, escute tudo quanto é desgraça, veja tudo que dá errado. Ao invés de focar a atenção em milhões de pessoas continuam vivas, foque a atenção em 0,001 da humanidade está passando por uma desgraça terrível. Foque a atenção em tudo quanto é desgraça. Escute as desgraças que as pessoas contam, que a televisão conta, que os filmes contam, que os jornais contam. Encha a cabeça de pensamentos assustadores e sinta ansiedade. Tá? Como que você faz para não sentir essa ansiedade? Como que você faz para livrar-se desse vício? Você tem que deixar de pensar os pensamentos que geram essa emoção. Você elimina a causa e o efeito desaparece. Claro que tem que dizer também, a ansiedade gera uma série de problemas de saúde, fisiológicos, emocionais, nas relações também. Quando alguém está ansioso, tem menos paciência, menos capacidade de ouvir os demais, de perdoar, a interação com os demais fica perturbada, né? Tem uma série de efeitos ruins, por isso que é interessante abaixar o nível de ansiedade o máximo possível. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso aprendendo a pensar pensamentos que gerem emoções de tranquilidade, que gerem emoções de harmonia, de segurança. Por que as escolas espiritualistas existem? Porque elas apresentam visões de mundo, independentemente do grau de crença que tem ou da lógica da coisa. A questão é que essas escolas apresentam sistemas de pensamento que ajudam a entender a vida de uma maneira que gera mais segurança, mais conforto, mais felicidade e menos ansiedade. Então, diante do pensamento ansioso, você ataca o pensamento ansioso usando pensamentos serenos, lúcidos, pacientes, fortes. Compreende? Então, uma estratégia é engajar-se com leituras, ensinamentos, reflexões, meditações, que vão nutrindo, vão enriquecendo em sua mente o pensar saudável, o pensar sereno, o pensar lúcido, o pensar fortalecedor. Uma outra estratégia é você aprender a meditar. Ao aprender a meditar, você vai ficar diante da sua mente, a sua mente vai lhe apresentar pensamentos de tristeza, de mágoa, de culpa, de ansiedade, e você vai aprender a não se deixar envolver por eles. Vai olhar para eles e vai dizer, oh, que pensamento curioso. Se eu me associar a ele, vou sentir ansiedade. Oh, que pensamento interessante. Que maneira de pensar a vida de modo a gerar ansiedade. Que curioso. E você pode não associar-se, não
aceitá-lo como verdade e dessa maneira você permanece sereno, serena, diante do pensamento de ansiedade. E o pensamento de ansiedade que não é aceito, que não é pensado, perde força, se torna cada vez menos presente. Entende? Quando você aceita o pensamento, ou pensa e se emociona, ele ganha força no seu mundo mental. Quando o pensamento ansioso surge e você diz, isso é um pensamento gerador de ansiedade. O que eu faço? Que outras maneiras tenho de pensar essa situação? E se eu focar a atenção em outras coisas? Dessa maneira, ao não aceitar o pensamento, ao não emocionar-se com ele, ele perde força em seu mundo mental, se torna fraquinho, fraquinho, e cada vez a ansiedade deixa de fazer parte da sua vida mais e mais e mais e mais. Gerenciar a ansiedade consiste em gerenciar o seu pensamento. Ao meditar, você desenvolve a habilidade de focar a atenção em um pensamento, retirando a atenção dos outros pensamentos. Então, com essa habilidade desenvolvida, quando surgem pensamentos que geram ansiedade ou outras emoções perturbadoras, você simplesmente retira a atenção deles e foca no pensamento que gera a melhor emoção, a melhor resposta, a atitude mais conveniente. Recapitulando, a ansiedade é produzida por um pensar assustador. Você pode treinar pensamentos contrários aos da ansiedade, pensá-los muitas e muitas vezes até que sua mente automaticamente interprete as situações usando esses pensamentos mais sábios, mais fortalecedores. E você pode também, treinando meditação, aprender a ficar diante dos pensamentos sem associar-se a eles, sem medo deles, sem emocionar-se com eles, mantendo você em seu estado natural de paz e de tranquilidade. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário, deixe suas perguntas, inscreva-se no canal, me siga nas redes sociais.